Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quero agradecer você, quero começar esse vídeo agradecendo você por estar prestigiando mais um vídeo do meu canal. E para hoje eu separei um tema que foi o bafafá das últimas semanas. Além de ter sido publicado, de ter sido divulgado em Instagram, em mídias sociais, muito paciente me encaminhou este artigo que eu separei para nós discutirmos aqui hoje, porque foi um artigo que, de certa forma, preocupou, assustou muitos dos nossos pacientes aí que fazem suplementação com algum tipo de vitamina, de antioxidante. Por quê, né? Certas notícias, quando elas são trazidas com embasamento de um artigo científico, elas podem trazer uma preocupação excessiva. Agora, qual é a função aqui desse canal? É desmistificar, é trazer a informação real, não dizendo que o que eu tenho para trazer é sempre a verdade absoluta e o que os outros estão falando é mentira. Não, de forma alguma não é essa a ideia. Mas é que muitas vezes alguns artigos eles são publicados e eles podem deixar margem para que a gente possa tirar do mesmo artigo 3 conclusões diferentes. Isso acontece muitas vezes. Eu já fiz aqui inclusive um vídeo falando sobre o cuidado que a gente tem que ter ao analisar artigo científico. Tem inclusive uma publicação, um estudo, né, que foi feito recente, que pegou as 5 universidades mais respeitadas do mundo, né? Ali tinha Columbia, tinha Harvard, Massachusetts, tinha as universidades mais respeitadas do mundo. E o que foi o recado desse estudo? Ele trouxe assim, ó, que 75% de todos os artigos publicados pelas 5 universidades mais respeitadas do mundo, 75% não se aplicava na realidade. Ou seja, o artigo trazia uma reflexão, mas quando aquilo era levado para a vida real, para o mundo real, aquilo não era um artigo replicável, tá? Então a gente sempre tem que ter este cuidado. E esse artigo aqui, então, publicado por Ting Wang e Martin Bergol, os 2 cientistas que resolveram fazer estudos com antioxidantes em células cancerígenas, esse artigo ele andou assustando muitas pessoas. Por quê? Ao analisar assim primariamente, o que seria o recado? Que antioxidantes podem nutrir células tumorais. O que vem na contramão de tudo que a gente acredita, né? Acredita não, que se estuda, né? Olha, antioxidantes então seriam agentes que diminuiriam o estresse oxidativo e o estresse oxidativo é o ambiente do câncer. Aliás, vamos lá, porque eu vou ter que separar aqui os nossos momentos reflexivos em vários pontos, inclusive começando com isso para a gente fazer um breve resuminho. Tem um vídeo já aqui, tá? Falando do que é o antioxidante. Ó, Fernando, bota aqui para nós. Mas, enfim, né? O antioxidante seria o inibidor, tá? Ele vai inibir o radical livre, ok? E quando eu tenho muito radical livre, o excesso de radical livre é igual a estresse oxidativo. Então veja bem, o antioxidante ele inibe indiretamente o estresse oxidativo por baixar os níveis de radical livre, tá? O que a gente sabe, e isso é fato, isso é indiscutível, aliás, Prêmio Nobel em 1954 para Linus Pauling, quando ele mostrou, né, que o estresse oxidativo é o meio doente para que células doentes se propaguem, se repliquem e consigam sobreviver, tá? Então veja bem, olha só como aqui já confunde, né? Este artigo publicado mostrando que o uso de antioxidante pode nutrir o câncer vai na contramão de tudo isso aqui que a gente já estudou. Tá, legal. Porém, a gente tem que entender aqui alguns pontos importantes. Vamos lá. Primeiro deles, vamos pontuar aqui, ó. Primeiro deles, tá? Poucas coisas eu posso vir aqui em rede social
e fazer afirmações com veemência, né? Por quê? Porque a gente já sabe, já temos tempo suficiente aqui para saber que a informação é dinâmica, que às vezes a gente consegue ter lá uma descoberta científica que conta alguma coisa, 10, 12 anos depois muda tudo. Agora, uma afirmação eu posso fazer aqui sem medo de que daqui a 50 ou 100 anos eu possa estar errado, tá? É impossível determinarmos o momento exato em que uma célula saudável passa a ser uma célula doente, uma célula cancerígena, tá? Então assim, ó, a gente tem isso é uma coisa até importante da gente salientar aqui nesse nosso vídeo, porque a gente tem uma falsa ideia de que a gente sabe quando um tumor, quando um câncer começa, né? Por exemplo, a mulher, ela vai na ginecologista todo ano fazer o exame preventivo da mama. O homem vai todo ano no urologista fazer o exame preventivo do câncer de próstata. A gente já falou aqui, né, que isso não é exame preventivo, isso é uma grande mentira, isso não é medicina que previne. Isso é uma medicina do diagnóstico precoce, né? Você fica indo lá até descobrir que está com câncer. Você não fez exame, não existe exame para prevenir, mas enfim. Vamos lá, a mulher foi no ano 2018, fez o preventivo, deu negativo. Então ela pensa, não tenho câncer. Ela foi em 2019, fez o mesmo exame, deu negativo, não tenho câncer. 2020, negativo, 21, negativo, 22, negativo. Em 2023, então, esta mulher ou este homem, né? Depois de todo ano ir lá fazer bonitinho os exames, então agora vem um diagnóstico de câncer. O que passa na nossa cabeça, né? Ah, esse câncer se desenvolveu em 2023. Mentira! A gente sabe que câncer de próstata, por exemplo, o câncer de próstata, ele é um câncer que está na lista dos de crescimento mais lento, tá? Então, uma pessoa que descobre em 2023 um câncer de próstata, ela tem uma grande probabilidade de estar com este câncer desde o ano de 2003, por exemplo. Por quê? Porque pode levar até 20 anos para eu, através dos métodos tradicionais, detectar a presença de um câncer. Ou seja, em 2023, a gente tinha lá na próstata um aglomerado de células e essas células aqui, elas eram saudáveis. Aqui no meio, uma célulazinha se transformou, ó, uma célula, tá? Microscópica, ela se transformou numa célula neoplásica, uma célula cancerígena. Legal, esse paciente foi no médico, fez lá o exame de PSA, fez o toque retal, pode ter feito inclusive uma ultrassonografia transretal e vai dizer tá tudo certo. E já tem o câncer aqui, tá? E vai crescendo, vai multiplicando, no outro ano ainda é muito pequeno, vai fazendo exames e tá tudo certo, o médico sempre diz que tá tudo bem, tá? Claro, obviamente, a culpa não é do médico, né? O médico está fazendo a parte dele aqui, né? Mas eu quero dizer, mesmo indo no médico e tendo um diagnóstico de que tudo está bem, o paciente já pode estar com câncer, tá? Então, entender que a gente não domina, não tem como determinar o momento em que o paciente desenvolveu aquele câncer, entender isso vai ser primordial para o resto todo que a gente vai falar aqui, tá? Então, falei da próstata, mas o câncer de mama estima-se também algo em torno de 10 anos. 10 anos para você detectar o câncer de mama. Então, aquela mulher que em 2023 descobriu um câncer de mama, tem uma grande probabilidade que desde 2013 ela já estava com aquele câncer. Claro que isso vai depender muito da etiologia do câncer, do tipo de câncer. Por quê? Não existe um único tipo de câncer de mama. Existe o câncer de mama, que ele é dependente de hormônio, né? Vai vir lá, é hormônio dependente, estradiol, progesterona, vai ter o triplo negativo, né? Que é outro tipo de câncer. Cada um tem um crescimento diferente. Estou trazendo aqui o máximo, né? 10 anos, pode demorar até 10 anos para um câncer de mama se manifestar.
até 20 anos um câncer de próstata. Isso é o primeiro passo para que a gente possa entender toda a construção desse nosso vídeo. O segundo passo aqui é entender que não é fácil uma célula tumoral se desenvolver, não é fácil um câncer se desenvolver, tá? Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem todo um sistema de identificação de células falhadas e ele então trabalha de forma a proteger o nosso corpo contra estas células que possivelmente possam ser identificadas como células estranhas, tá? São diversos os processos que nos protegem contra isso. Tanto que se estima que um câncer, para tentar se desenvolver, ele teve de 7 a 8 tentativas fracassadas até que ele conseguiu vencer a barreira do nosso sistema de defesa. Não foi assim na primeira vez que ele tentou, tá? Vamos fazer até aquela nossa historinha aqui, ó. Um monte de célula aqui, tá? Um monte de célula, ok? E aí cada célula ela vai se dividindo, ela vai se multiplicando. A gente chama os processos de meiose e de mitose como processos de divisão celular, né? Que vão fazendo cada vez mais células, tá? Esse processo, ele é um processo natural, necessário e contínuo. Ao longo do dia a gente está multiplicando, replicando, renovando células demais. O lugar que mais tem renovação de célula, assim, por velocidade e tempo, é o intestino. O mais lento é o cabelo, tá? Só que o que acontece? As células, elas não podem. Já pensou se elas ficassem se renovando e nunca morrendo? Nós íamos crescer sem fim, né? Essas células aqui, elas vão renovando e elas têm um tempo de morte, onde elas têm que morrer. E a isso a gente chama de apoptose. Apoptose. O que significa apoptose? A definição mais correta é assim, ó, morte programada da célula. Ou seja, a célula do corpo já tem um mecanismo de automorte. Quando ela vem para a vida, ela já sabe o dia que ela vai morrer. E isso chama apoptose. Ela mesma tem o poder de se autodestruir, morrer e deu, tá? O principal mecanismo da apoptose é a proteína P53, tá? A P53 é uma proteína que é a principal sinalizadora dessa apoptose, ou seja, ela é necessária, proteína P53 é necessária para que a célula tenha essa capacidade de morrer e ir embora, principalmente quando estiver na hora certa, tá velha. Célula velha é célula ruim, ok? De várias coisas que a gente sabe que interferem na proteína P53, uma das mais importantes aqui é a presença de NF-kappa-beta. O que é o NF-kappa-beta? É o início de uma cascata inflamatória. Já fiz um vídeo aqui falando sobre inflamação subclínica, também é importante entender esse vídeo, tá? Quando a pessoa ela começa a desencadear dentro dela um processo de inflamação crônica que muitas vezes, na maioria das vezes, é totalmente silencioso, o paciente não sente nada, ele pode não estar apresentando sintoma nenhum, tá? Mas ele está inflamado. Por que ele pode inflamar? Porque ele tem uma alimentação industrializada, refinada, açucarada, porque ele está com insônia, está dormindo mal, privando o corpo do sono reparador, porque ele está em estresse contínuo no trabalho, porque ele está desidratado, porque ele está sendo submetido a algum excesso de contaminante ambiental, porque ele tem barriga, não existe pessoa com barriga e que não esteja com um gatilho inflamatório. Então, quando eu tenho um paciente inflamado, eu tenho a presença do NF-kappa-beta, que por sua vez tem a capacidade de inibir a proteína P53 e uma vez que a proteína P53 esteja inibida, eu perco a capacidade de morte programada da célula, aquela célula que deveria morrer, ela talvez vai ficar ali sobrevivendo. Então veja bem, um câncer que se manifestou num paciente é um câncer que aprendeu a driblar a apoptose, tá? A célula tumoral é uma célula safada, sem vergonha e habilidosa. É boa de lábia. Ela tem a capacidade de
e aqui, ó, se esquivando de todos os processos de defesa que o corpo tem para tentar impedir que a gente manifeste um câncer. Entenderam? Até aqui, importante, tá? Então, assim, ó, câncer vai se desenvolver a partir de uma habilidade a respostas fisiológicas do corpo contra ele. E uma vez que essa célula aqui sobreviva a essas respostas naturais do corpo, e agora então eu tenho aqui um diagnóstico de câncer, o que eu tenho que saber? Muitas vezes, alguns assuntos, algumas ideias inteligentes e interessantes, elas são tão alimentadas a ponto de que a verdade pode ser um pouco deturbada, né? Porque assim, ó, se fala muito que câncer se alimenta de glicose. Isso é uma verdade, né? Isso começou a ser muito falado quando se descobriu que uma célula cancerígena, imagina isso aqui como um câncer, tá? Uma célula cancerígena, ela contém aqui dentro GLUT2, tá? Transportador de glicose 2, que é justamente a maneira pela qual a glicose vai entrar na célula. A célula vai permitir a entrada de glicose a partir desta proteína chamada GLUT2. Então, sim, a célula tumoral se nutre de glicose, mas ela não se nutre só de glicose. Ela é uma célula que responde muito parecido com qualquer célula normal. Ela vai se nutrir de aminoácidos, ela vai se nutrir, inclusive, de gordura. Então é aquela coisa assim, nossa, dieta cetogênica é a dieta que mata a célula tumoral. Primeiro que isso é uma questão um pouco leviana falar assim, né? Porque para certos tipos de câncer, sim, está provado que a dieta cetogênica é a melhor forma de alimentar um paciente para tentar tirar a energia, tirar a força da célula tumoral, do câncer. Mas isso não é uma regra para todo tipo de câncer, tá? Por exemplo, câncer de mama, legal, é muito bom, é inteligente. Agora, pensar que não entra gordura numa célula, claro que entra. Entra açúcar, entra aminoácido, entra gordura, inclusive muitos remédios que estão sendo estudados no tratamento do câncer, eles estão sendo estudados para ser colocados dentro de um lipídio, dentro de uma gordura. Imagina isso aqui como uma molécula de gordura, o remédio sendo colocado aqui dentro para mascaradamente ele entrar na célula e fazer a função aqui dentro. Tem linhas de estudo em cima disso, tá? Só que aqui eu também vou ter, como a célula tumoral, célula cancerígena, ela tem uma familiaridade muito grande com uma célula normal, ela também vai se alimentar, se eu der para ela, ela vai se alimentar de antioxidante. Se eu der um resveratrol, se eu der uma vitamina C, se eu der uma N-acetilcisteína, também vai funcionar para alimentar ela. Então, aqui a gente vai entender onde entra o terrorismo desse estudo e até onde a gente pode se permitir ficar com medo, né, de uma estratégia antioxidativa. Porque assim, ó, falar de antioxidação é falar de oxidação. E a gente tem que entender o que é oxidação, tá? Porque parece que ficou meio que estigmatizado que oxidar é ruim, né? Porque então assim, vamos dar antioxidante. Calma lá. O corpo humano, ele precisa de oxidação. Ele precisa de oxidação. Tanto é que em várias aulas aqui que eu fiz para vocês, quando eu falei da síntese de glicose, da síntese de energia, do ATP, eu falei, olha, pode vir pela via da glicose, é a mais comum. Agora, existe uma via, que é uma via que todo mundo quer, onde a gente usa a nossa própria gordura de depósito do corpo, a gordura, o tecido adiposo que a gente usa a gordura para virar energia. E essa via que usa a gordura de depósito para virar energia, ela tem um nome. Ela chama via da beta-oxidação. Então, olha só, eu oxido a gordura que eu guardei para virar energia. É ótimo, é assim que se emagrece. Então, eu preciso oxidar. Então, essa ideia, realmente, essa ideia de que
ficar dando antioxidante para um paciente em excesso, é óbvio que isso é ruim, tá? Mas nem estou entrando no aspecto câncer, estou entrando no aspecto inibir um processo natural de oxidação que tem que acontecer, tá? Então, não é incomum a gente se deparar com um paciente que procura o consultório e fala, não, eu vim aqui para você me prescrever uma fórmula antioxidante. Tá, mas qual é a habilidade do médico na consulta? Eu tenho que, como médico, avaliar o quanto esse paciente é oxidado em excesso, quanto é o estresse oxidativo dele. Então, eu me deparo, por exemplo, com um paciente que chega no meu consultório, tá? 40 anos de idade, e eu pergunto, onde é que você mora? Ele fala, eu moro no sítio. O que você faz lá? Não, é que eu era da cidade grande aqui, mas eu estava muito estressado. Eu larguei a minha carreira corporativa, hoje eu estou morando no sítio, eu planto o que eu como, comidinha orgânica, lá eu acordo com as galinhas de manhã, com os galos cantando, eu durmo cedo, eu estou no meio do mato respirando um ar puro, de manhã eu gosto de acordar, fazer uma meditação, um yoga para assistir o sol nascer. Peraí. Qual é o nível de oxidação dessa pessoa? Eu tenho que ficar dando um monte de antioxidante? Não, eu vou estar prejudicando ele, né? O contrário do paciente que chega para mim, que é o caso mais comum, que chega aqui falando que bebe meia garrafa de vinho 3 vezes por semana, que quando bebe acaba fumando um cigarrinho, que não faz exercício físico nenhum, a barriga está aumentada, né? Trabalha com investimento de valores de dinheiro, né? Mercado financeiro, sempre trabalhando com números instáveis, o cara é estressado. Opa, esse paciente precisa de um aporte antioxidativo. Então, o terceiro ponto aqui é entender que não existe tratamento igual para todo mundo, tá? Eu tenho que ver quem é o meu paciente, o quanto ele está precisando de tomar um antioxidante, porque senão eu posso realmente estar prejudicando o corpo dele, ok? Então, voltando de novo ao estudo, que é o objetivo desse nosso vídeo aqui, agora que a gente entendeu que uma célula tumoral cancerígena, primeiro, ela tem dificuldade de se manifestar, porque o nosso corpo realmente deveria ter as defesas, né? Claro que a gente tem destruído tanto o nosso corpo que a gente perde esse sistema de identificação de defesa. Segundo ponto, essa célula tumoral, ela se nutre de coisas iguais a uma célula normal. Ela vai se nutrir de macronutrientes, de micronutrientes, vitaminas, minerais e também de antioxidantes. Agora, qual o ponto aqui importante que faz com que eu tenha lido esse estudo e tenha ficado mais tranquilo? O que aconteceu? Todo estudo ele vai ter que ser feito em etapas, né? A primeira delas é o que a gente chama de in vitro, estudo in vitro. Depois o estudo em animais, aqui foram ratos, depois seria o estudo fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, tá? Quando a gente estudou aqui in vitro, o que seria in vitro? É mais ou menos assim, ó. Pega um pote e coloca aqui nesse potinho, imagina isso aqui com um potinho, coloca uma célula cancerígena aqui dentro, totalmente isolada. Isolada inclusive do corpo, não está num organismo, ela está isolada. E o que viram aqui? Viram que colocando antioxidantes, essa célula crescia. Foi isso que chamou a atenção dos pesquisadores. Opa, estou dando antioxidante e o normal que a gente pensava é o quê? É que o antioxidante mataria uma célula cancerígena. E agora eu estou dando e estou alimentando ela. Primeiro que esse estudo só tem relevância e chamou atenção porque a massa tumoral ela foi mensurada em 3D, tá? Porque em 2D a gente não consegue mensurar a massa tumoral. Então ele chamou a atenção da ciência pelo método de avaliação 3D, ok? E segundo, então, chamou atenção porque, ao contrário do que se pensava, estou dando antioxidante para matar um tumor e o tumor está crescendo. Aqui vem a primeira linha de raciocínio que a gente tem que ter, tá? Olha só, essa célula não está competindo com mais ninguém. Ela não está competindo com outras células do corpo. E a gente sabe que o corpo ele tem uma inteligência única
de priorizar. Ele tem uma hierarquia de prioridades, tá? Todas as vitaminas, minerais e antioxidantes que eu dou para o corpo, primeiro serão destinados para órgãos vitais, vísceras e outros órgãos vitais, né? Cérebro, coração, rim, pulmão, fígado, pâncreas. São os órgãos mais vitais do corpo. Por quê? O coração tem que bater, o rim tem que excretar, o fígado metabolizar, o cérebro tem que pensar, o pulmão tem que trocar, né? Fazer hiperventilação e trocar. E tudo isso custa caro. Custa mineral, custa vitamina, custa energia. Então o corpo sempre vai priorizar, primeiro, órgãos vitais, depois a periferia, né? Cabelo, unha. Tanto que o que a gente viu aqui no nosso surto de Covid? Os pacientes com Covid depois perdiam cabelo. Por quê? O estresse oxidativo era tão grande no corpo que o corpo estava nem aí para cabelo, unha e pele. A pele ficava seca, o cabelo caía, as unhas ficavam fracas. Então, isso é importante por quê? Porque existe uma hierarquia de prioridade. Tanto que quando a gente vê, quando o paciente chega para mim e eu vejo aquele cabelo viçoso, hidratado, a unha boa, eu sei que esse paciente está bem nutrido. Porque se sobrou nutriente para o cabelo e para a unha, é porque o corpo dele está bem nutrido. Aqui não existe competição. Uma célula tumoral que no corpo seria a última coisa a receber nutriente, porque é visto como uma célula, inclusive, que nem era para estar aí, é uma célula estranha, aqui ela está sozinha. Tudo que você dá para ela assim, vou dar uma vitamininha C para você. Ela fala, obrigado, gratidão, vou aproveitar ao máximo, né? Por quê? Porque em uma competição no corpo, ela jamais estaria recebendo essa vitamina C. Porque a vitamina C está sendo usada para um tecido vital. Ia estar tendo o que a gente chama, então, de hierarquia de prioridade. Então, isso daqui é o primeiro ponto que tem que ser algo reflexivo. O segundo ponto, que seria o estudo em ratos, aqui também eu tenho que ter uma linha de avaliação que foge um pouquinho daquele conceito que seria o óbvio, né? Vamos fugir do óbvio. Esse ratinho aqui, ele está sendo um experimento, está sendo induzido um câncer nesse rato, para que a partir dali o foco de todo estudo seja unicamente o câncer, tá? E um rato de laboratório, que não está vivendo em um ambiente, não existe o ambiente. E quando a gente fala em câncer em espécie humana, a gente fala muito mais do que falar em genética, a gente fala em epigenética, que é justamente o ambiente, né? Os fatores ambientais que estão impactando no câncer. Aquele ratinho de laboratório, ele é um ratinho que ele não é nem um ratinho, ele é um câncer. Ele está sendo tratado como um câncer. A partir de agora nós temos aqui um câncer para estudar. Entendeu? E um rato que não tem interação com outros ratinhos, não tem interação não tem lazer, não tem uma alimentação que não seja aquela alimentação, a ração que estou dando para ele. Então, entender que esses ratinhos aqui, eles não podem ser utilizados como algo a refletir uma vida humana em um ambiente muito maior, né, do que o ambiente de laboratório, é o segundo ponto extremamente importante desse estudo que não chegou nas outras fases, que seria a fase 1, 2, 3 e 4, seriam humanos, porque obviamente nenhum comitê de ética vai permitir que eu induza um câncer numa pessoa para que ela seja estudada, né? Então, esse estudo ele não passou dessas duas fases e ele trouxe então aqui essa certa preocupação em utilizar antioxidantes. Agora, aí vem mais um ponto importante para a gente finalizar esse vídeo, tá? É entender que certas substâncias, pode ser aminoácido, antioxidante, o que for, ela vai ter um comportamento diferente antes e depois de um câncer. Por exemplo, vamos falar assim, ó, fala-se muito da glutamina, tá? Glutamina não pode usar no câncer, claro que não. Por quê?
Glutamina em células saudáveis é muito bom. Vai virar ácido glutâmico. Ácido glutâmico é precursor, inclusive, para formar a glutationa, que é o maior antioxidante do corpo. Tá, mas e a glutamina numa célula neoplásica, num câncer? Ela vai virar glutamato. E glutamato perpetua, alimenta essa célula cancerígena. Aí eu falo muito aqui do butirato, que o butirato é um ácido graxo de cadeia curta, butirato, que ele é proveniente da fermentação das fibras do intestino e que o butirato é um anticâncer, né? Anticâncer de intestino, porque se sabe que ele diminui o risco de câncer de intestino. Só que uma vez que o paciente tenha um câncer de intestino, aquele câncer pode começar a se alimentar inclusive de butirato. Estão entendendo isso? Então, a gente tem que ter esse entendimento de saber que existe um antes e um depois, né? Existe todo um tratamento que a gente faz num paciente para diminuir a probabilidade de um câncer. E uma vez que esse paciente, então, desenvolva um câncer, eu tenho que parar tudo e começar a nutrir ele de uma forma diferente. E essa é a grande sabedoria do médico e do nutricionista que está acompanhando esse paciente. E outro ponto extremamente importante que a gente não pode deixar de falar aqui é o seguinte, olha só. Existem dois grupos de pacientes que eu tenho que considerar quando eu vou fazer um tratamento, tá? Eu tenho aquele paciente com câncer que vai ser submetido a químio e eu tenho o paciente com câncer que não vai fazer químio. Qual a grande diferença aqui? A maioria dos quimioterápicos, para que o quimioterápico haja na célula tumoral, é necessário a oxidação da célula, tá? Então, algo que já é batido em todos os congressos de medicina ortomolecular há muito tempo é o seguinte: paciente com quimioterapia não deve fazer uso de antioxidantes. Você tira a capacidade de ação do quimioterápico. Isso é muito importante, tá? Agora, o paciente que não está fazendo químio, existem sim muitos artigos, muitos estudos publicados em pacientes que tentaram todas as vias de tratamento e não conseguiram. E aí o médico falou, olha, não tem mais o que fazer, então você vai para casa que você vai ter uma vida de 6 meses, por exemplo, tá? E esse paciente, ele não desistiu. Ele procurou o que chamam de medicina alternativa, ele procurou outras formas e ele começou sim a fazer soroterapia com altas doses de vitamina C, né? Usou glutationa na veia, usou máscara de Vorbene, usou todos os mecanismos possíveis e imaginários para diminuir a atividade, a força da célula tumoral. E esses pacientes que tinham lá 6 meses de vida acabaram vivendo 5, 10, 15 anos, ou seja, o tratamento sim, ele mostrou um impacto importante, tá? Então, a gente não pode desmerecer esse tipo de tratamento. Agora, quem é o paciente com câncer em uso de quimioterapia que vai se beneficiar de um tratamento de suplementação? É o paciente desnutrido, tá? O paciente desnutrido. Por quê? O quimioterápico, ele é um soco no corpo do paciente, tá? A quimioterapia, ela não seleciona células tumorais, ela espanca tumor, célula saudável, ela literalmente destrói com todas as células do corpo. Por quê? Porque ela quer que as células doentes morram, tá? Tanto que a gente vê o quê? O paciente faz quimioterapia, perde cabelo, as unhas racham, a pele fica ruim, as mucosas ficam secas. Então, tudo acontece. E quanto mais desnutrido esse paciente tiver, mais benefício ele vai ter de receber um tratamento com suplementação, tá? Se eu faço com pacientes no meu consultório, os pacientes, e quem é o paciente mais desnutrido que a gente tem no consultório que vai fazer químio? Obviamente os idosos, porque eles começam a ter, a partir de uma certa idade, um déficit digestivo, as enzimas digestivas não trabalham bem, um déficit absortivo, porque as vilosidades do intestino já não absorvem bem. Então são pacientes mais desnutridos. E agora eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar vocês, né? Um outro paciente extremamente desnutrido é o paciente obeso. O obeso é desnutrido crônico. Por quê? Por mais que passe aquela ideia que a nossa avó
passava para nós, né? Ai, que gordinho, bem nutrido. Mentira! O gordinho, ele só ficou gordinho porque ele se alimentou de produtos alimentícios sem nutriente. Ele comeu bolacha, biscoito, bolo, massa folhada, sonho de doce de leite. Tem nutriente nisso? Não tem, só tem caloria, né? Ele comeu pizza, hambúrguer, cachorro-quente, pastel, pão de queijo. Ele comeu um monte de comida que não é comida, zero nutriente, pura caloria, e engordou e está desnutrido. Então, o obeso é um desnutrido. O idoso pode ser um desnutrido. E outras condições, né? Como, por exemplo, um paciente com doença celíaca, é um paciente que tem uma tendência maior à desnutrição. Então, são pacientes aqui que a gente tem que pensar em fazer uma suplementação, inclusive durante uma quimioterapia, ok? E agora, outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui, para a gente realmente finalizar o nosso vídeo, é falar sobre o exercício físico. Porque se existe algo que é um consenso, é que a atividade física em paciente oncológico é a grande virada de chave, porque o exercício físico ele faz uma reprogramação metabólica, aumentando muito a MPK, que aqui é o alvo de todos os estudos em cima do exercício físico, e quando aumenta a MPK, o que eu estou fazendo? Eu estou direcionando a glicose, toda ela para o músculo, fazendo com que o músculo seja o maior oxidador, queimador de glicose, tirando então a glicose da célula cancerígena, que a gente sabe que é um grande alimento da célula cancerígena. Tá? Então, pacientes com doença oncológica que praticam atividade física têm melhores resultados no tratamento. Então, isso aqui, falei por último, mas talvez tivesse que ser a primeira coisa a falar nesse vídeo, né? Porque é de graça, é fácil de fazer e faz toda a diferença no tratamento do paciente oncológico. Bom, eu trouxe esse artigo para vocês e trouxe essas reflexões sobre a forma com que ele foi feito, né? O desenvolvimento dele como foi, principalmente quando a gente avaliou in vitro, ele traz uma informação que tem que ser repensada, porque não posso fazer de longe eu posso fazer uma comparação com uma célula única, separada do corpo humano, dentro de um potinho ali e saber e tentar entender que essa célula ela viria a se comportar da mesma maneira que ela se comportaria se estivesse dentro de um organismo com competição de nutriente, com estresse oxidativo, com hierarquia metabólica, com tudo isso que a gente falou aqui, tá? Então, para quem se assustou em relação a esse artigo, a dica que eu dou é justamente essa. Procure um médico capacitado para fazer uma boa anamnese em você e determinar qual é o nível de exigência que o teu corpo tem para receber fórmulas antioxidativas, para tomar um resveratrol, um ácido alfa-lipóico, coenzima Q10, picnogenol, luteína, astaxantina, todo esse universo de antioxidantes que a gente sabe que estão disponíveis, tem indicação, mas realmente eu nunca vim aqui nesse canal e falei para vocês que todo mundo deve tomar tal suplemento. Sempre fui a favor da prescrição individual, avaliando o metabolismo como um ser único e com as necessidades peculiares que cada corpo tem. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido claro para você, tenha ajudado você a talvez não ficar tão assustado com essa notícia que reverberou em todas as redes sociais. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like, compartilhe com os amigos, ajude esse vídeo a ser divulgado, principalmente se você aí conhece pessoas que são neuróticas e tomam excesso de antioxidante pensando que esse é o segredo da vida longa e da longevidade. Se você não estiver inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.
Música